Eu tô lendo. Ah, desculpa. Entendeu? Couraça Começou de agora a fogo. gravar. Botar aí que eu esqueci de gravar. Ah, tá. Já tá gravando? Já. Tá, agora ela tá gravando. Não sei se vai gravar tudo. Deixa eu voltar aqui, tá, gente? Couraça de fogo e de jacinto. Quem já viu um exército aqui? Acho que todo mundo já viu. Todo mundo já viu o maior exército, até a última vez que eu pesquisei, o maior exército do mundo era o exército dos Estados Unidos, certo? Só o exército dos Estados Unidos, contabilizando ele, eu acredito que hoje a China passou. Não tenho certeza dessa informação. Mas só o exército dos Estados Unidos, ele conta com cerca de 2 milhões de soldados, ok? Só o exército dos Estados Unidos. E aí você vê que esse exército demoníaco conta com 200 milhões de demônios. E eles vêm com couraça de fogo. Gente, couraça de fogo significa que esses seres são extremamente poderosos. Lembrando que o seu poder é limitado por Deus. Lembre-se sempre disso. Há um Deus nos céus, há um Deus que governa, há um Deus que vai destruir tudo isso com o sopro de sua boca, certo? Tudo isso, assim, o Senhor Jesus vem e com o sopro de sua boca ele aniquila todo o exército infernal que está aterrorizando o mundo, certo? E esses seres malignos, eles não são derrotados com armas carnais, com armas humanas. Nenhum exército na Terra será capaz de destruir esse exército infernal que virá sobre essa sexta trombeta, certo? E como eu disse a vocês, por trás de todo o sistema humano há uma interferência demoníaca. E o jacinto do texto, lembre-se, couraça de fogo é essa ideia de força, de poder, certo? E o jacinto é essa ideia de vermelho, que vai significar fogo, como a gente vai ver mais adiante. E cabeça de leão significa a força e a ferocidade com que esse exército vem para destruir. Mary, tem gente aí, eu acho. Deixa eu só abrir aqui para desligar o áudio de vocês. Só um minuto. Prontinho. Retornando. Certo, gente? Então, esse exército ele vem justamente com essa intenção de causar guerras. Gente, não é só guerra. O texto ele fala de morticínio. E morticínio ele vai muito além de guerras. Morticínio tem a ver com mortes por meio de tráfico de drogas, por meio de gangues, por meio de suicídios, por meio das mortes mais terríveis do mundo. Serão genocídios. Vocês têm noção do que é 1/3 da humanidade da Terra sendo atingida por esses cavalos, por esses 4 anjos? Então, assim, a morte ela não vai vir somente por meio de guerras. E tem muita gente que tem uma falsa visão de que o mundo vai acabar numa terceira guerra mundial. Não, não é numa terceira guerra mundial. A guerra vai atingir o mundo como um todo, mas não somente essa guerra bélica, armada, mas uma guerra que vai atingir o coração do homem e vai fazer com que ele busque a morte de verdade. E todos eles agindo de acordo com esses demônios, ok? E com muita ferocidade. No verso 18, a gente lê o seguinte. Deixa o slide passar. O verso 18 diz: por meio desses 3 foi morta a 1/3 dos homens. Lembre-se, número simbólico, mas trazendo uma ideia de um morticínio muito grande, de um grande genocídio, certo? Isto é, pelo fogo, lembra do que eu disse? Jacinto, lá atrás, que simboliza fogo, mesma coisa, tá? Pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Essa desgraça dessa guerra, não somente dessa guerra bélica, mas dessa guerra que vai atingir a humanidade de forma terrível, ela vai aniquilar os homens, trazer morte. Até a quinta trombeta, vocês lembram que era somente tormento sobre os homens, mas agora vai vir trazendo morte, certo? O vermelho do jacinto é descrito aqui como fogo. E os próprios homens, como eu já havia dito, serão usados pelo diabo para fazer o mal. Lembra quando eu disse em um estudo o que significa fumaça? Eu acho que vocês estão vendo aí pela fumaça que eu não citei. Eu citei mais o fogo, certo?
pela fumaça, essa ideia de obscurantismo, de uma mente obscurecida, de uma mente que não consegue enxergar a verdade, que não consegue enxergar a luz, de uma mente que está imersa em ideologias satânicas e que obedecerão cegamente esta ideologia, a ponto de matar os homens. Uma frase humana extremamente usada para dar referência a essa fumaça, a esse obscurantismo, é a ideia de os fins justificam os meios. Ou seja, esses homens usarão de todos os meios possíveis para aniquilar, para matar, para exterminar a maior parte dos homens que eles puderem. Todos eles imersos em ideologias satânicas. Verso 19, estamos terminando. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E têm cabeças e com elas danificam. O poder dos cavalos está na sua boca, certo? Da boca desses cavalos é que sai justamente o que eu venho dizendo desde lá de trás. Conceitos, valores amorais, filosofias demoníacas que geram o ideário humano na história. Gente, não se impressionem quando a gente vê a imprensa, a mídia, a política, as ideologias, trazendo sempre conceitos contrários à palavra de Deus. Porque tudo isso está imerso nesse poder desses cavalos que saem dessas bocas, trazendo justamente essas ideias, essas filosofias. Não se engane, gente. Ontem eu fui ver a live de um pastor. Eu vou dizer o nome dele porque a live está pública e tudo que ele disse é público. E se ele disse de forma pública, então ele precisa ser exposto de forma pública. O nome do pastor se chama Ed René Kivitz. Ele é um pastor liberal. Ele parece ser ótimo. Você vê uma pregação dele, gente, quanta verdade esse homem está dizendo. Ele é adepto da TMI, Teologia da Missão Integral, que faz uma leitura da Bíblia sobre um viés e um olhar marxista, certo? A Teologia da Missão Integral, ela entende a Bíblia não de acordo com o que a Bíblia nos passa, mas elas fazem uma leitura da Bíblia exatamente de acordo com esses valores que ele já tem trazidos do mundo. E foi perguntado a ele, foi feito aquele ping-pong. E aí a pessoa, quem perguntou a ele foi aquele carequinha que fez, enfim, não lembro o nome dele não. Fazia o CQC, um carequinha que apresentava o CQC. As perguntas que foi feita ao pastor Ed René Kivitz. Aborto. Marcelo Tais. Aonde? Marcelo Tais. Marcelo Tais. Perguntaram a ele, aborto, a favor ou contra? Eu sou contra o aborto, mas a favor da descriminalização. Drogas, a favor de liberar todas as drogas. O Marcelo Tais perguntou só maconha. A favor de liberar todas as drogas. Casamento homossexual, a favor. E aí, gente, todas essas ideologias nefastas que a gente vê invadindo o mundo, valores que estão sendo quebrados, a lei moral de Deus se tornando algo relativo no mundo, não é somente por meio da imprensa, da política e das ideologias. Tem entrado, infelizmente, nas igrejas e nos altares. Então é por isso que a gente precisa se apegar. Eu não sei se vocês estão me vendo, mas se apegar fielmente a essa palavra, gente. Cuidado, cuidado, muito cuidado com quem vocês escutam, com quem vocês seguem, porque por trás de muitas verdades existem ideologias demoníacas, certo? Lembre-se, toda verdade é uma verdade de Deus. Esses homens às vezes falam coisas que são verdadeiras. Esses homens que estão imersos nessas filosofias falam coisas verdadeiras, coisas que estão de fato de acordo com a palavra, mas falam isso apenas para nos enganar. Lembre-se que o diabo ele se transfigura até em anjo de luz para tentar enganar, inclusive, os próprios eleitos. Se possível fosse, enganar os próprios eleitos. Então, muito cuidado com quem vocês escutam, certo? E semelhante à serpente. Por que semelhante à serpente? Lembre-se que essa ideia de serpente já vem desde o Jardim do Éden. Foi através de uma serpente que Satanás enganou a Eva. Então, a ideia de serpente dá essa ideia de peçonha, de veneno, de algo que vai trazer morte, que vai trazer...
traiçoeiro, como Janaína disse aqui. E eu não sei se vocês lembram, na quinta trombeta, a ideia dos escorpiões e serpentes sempre como figuras malignas e que a sua picada é extremamente dolorida. Certo? Vamos para o verso 20, ok? Agora, que diz: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Verso 20. Que outros homens, gente? Lembra? Essa sexta trombeta, ela vem com essa ideia de guerra, de morticínio, de genocídio, para aniquilar 1/3 da humanidade ímpia. Não atinge os cristãos, certo? Isso é um juízo de Deus em resposta à oração dos santos que estão diante do seu altar. E ela não vai nos atingir. Mas 1/3 dos homens ímpios serão atingidos. Acho que acabou. This is meeting end in 10 minutos. Deve ser dizendo que falta 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí, gente? Ou acabou? Tá todo mundo aqui ainda. Falta 10 minutos. Vou resumir, certo? Eu vou dar uma lidazinha aqui. E não foram mortos. Mesmo diante da ira de Deus derramada sobre a humanidade, encontramos ainda essa misericórdia. Lembra quando eu disse que essas trombetas é o último aviso de Deus sobre a humanidade? Então é um juízo de Deus misturado com misericórdia para alcançar os homens ímpios, para levar esses homens ao arrependimento. Mas, infelizmente, vocês percebem que, como diz o texto no verso 20, diz: não se arrependerão das obras de suas mãos. Certo? Então, mesmo diante da misericórdia de Deus sobre esses homens que restarão dessa grande guerra, eles ainda não se arrependerão. E continuarão adorando demônios, ídolos de prata, de ouro, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem falar e nem andar. Tem uma frase gospel, certo? Um dito gospel, que diz o seguinte: aquele que não vem por amor, vem pela dor. E isso é uma meia-verdade, certo? Isso não é uma verdade, de fato, bíblica. Por quê? Porque ela dá a ideia de que a dor é capaz de levar o homem ao arrependimento. E não é. Se essa dor não vier acompanhada da graça de Deus, que é a graça de Deus que de fato traz ao homem a consciência de arrependimento e de pecado, se não vier acompanhada da graça de Deus, a dor só vai levar o homem a odiar cada vez mais o Criador. Vamos para um exemplo bem prático. Um ímpio tem sua mãe acometida de um câncer, por exemplo. E aí sua mãe morre. E quando sua mãe morre, essa dor que ele sente pela perda do seu ente querido faz com que ele, a primeira coisa que ele diga é: onde está Deus? Por que Deus permitiu esse mal sobre mim? Por que isso me aconteceu? E aí faz com que ele deteste muito mais a ideia de um Criador, de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso. Então, essa dor que diz na frase, se não vem por amor, vem pela dor, ela é uma meia-verdade. Porque se essa dor ela não vier derramada de graça de Deus, banhada da graça de Deus, ela não vai fazer com que os homens se arrependam, como diz aqui no verso 9. Certo? E vamos lá. Quem não ouvir a sexta trombeta não terá mais chance. A porta da graça estará fechada. E então virão as taças do juízo de Deus. E aí, diante dessas taças, não haverá mais arrependimento, não haverá mais graça, não haverá mais Espírito Santo para levar os homens ao arrependimento. É o juízo total de Deus derramado sobre a humanidade. Certo? E, por fim, o verso 21 diz: e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus frutos. Como eu disse a vocês, esses homens, mesmo diante dessa dor, não se voltarão para Deus. Esses homens, mesmo diante desse morticínio, eles não se voltarão para Deus.
É interessante que o texto ele fala justamente de alguns dos 10 mandamentos de Deus, da lei moral de Deus. O sofrimento não leva o homem a arrependimento e quebra o 6º mandamento através dos homicídios. O 2º mandamento, não fará para ti imagens de escultura. O 7º mandamento, não fornicará, não adulterarás. E o 8º mandamento. Então, gente, essa 6ª trombeta, ela vem justamente para isso. Para levar os homens a um último arrependimento. Mas que, infelizmente, mesmo diante da dor, mesmo diante da catástrofe, esses homens não se arrependerão. Terminado o capítulo 9 de Apocalipse, nós acabamos de estudar a 6ª trombeta, mais uma vez respondendo, essas trombetas, ao meu entender, ainda não tocaram. Se estão tocando, a gente só vai ter a percepção disso quando a gente passar, né? A gente não vai conseguir perceber de imediato essas trombetas. Então, Cristo mandou que a gente percebesse os sinais, e ele disse quais eram os sinais. Mas em nenhum momento ele disse que a gente ficasse tentando adivinhar em que momento da história a gente estava. Certo? Eu queria abrir agora para perguntas, mas deixando bem claro para vocês que todas essas coisas estão diante de Deus e ele tem um domínio de todas elas. Então, confie no Deus que vocês servem. Alguma pergunta, dúvida, questionamento, alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, está aberto agora para vocês perguntarem. Mais 5 minutos, até encerrar. Áudio, amigo? Eu acho que está aberto. Está aberto o áudio, gente? Não, peraí. Ah, agora tá. Desculpa aí, tá, gente? Oi, gente. Peraí, eu tirei. Tirou câmera, tirou tudo, mano. Como é que eu faço? Gente, eu não sei mexer nisso. Pronto. Todos os participantes. Ah, agora vai. Então, gente, alguma dúvida sobre a 6ª trombeta especificamente? Rafael, é Morgana. Oi, Morgana. Rapaz. Amém. Escuta, uma dúvida. Tu falou da trombeta, agora são as taças, né? Isso. Aí, as taças, a igreja ainda vai estar aqui na Terra ou a gente já vai ter sido arrebatado? Cenas dos próximos capítulos. Eu não vou entrar nas taças ainda. Antes das taças, a gente ainda tem um capítulo 10, que também é um interlúdio, uma pausa antes da gente chegar na 7ª trombeta, que ainda nem tocou, certo? Mas a 7ª trombeta, eu posso dizer o que é. A 7ª trombeta é justamente a volta gloriosa de Cristo, certo? Ao ressoar da última trombeta, os céus se abrirão e o Filho do Homem virá, com poder e grande glória. E todo olho verá, certo? Eu não vou responder sobre as taças, porque ainda vai esperar um pouquinho. Mas eu só posso adiantar que a gente estará com o Senhor. Porque tem 7 trombetas, são 7, né? Tu só falou da 6ª. Outra coisa, assim, não é uma pergunta, mas é uma afirmação. Eu acredito que esse sistema genocida que você falou vai vir da política, né? Do governo assim, mundial. Sei lá, comunismo, por exemplo, pode voltar, não sei. Pode voltar não, que ele existe na China, né? Não entendi, Morgana. Deixa eu aumentar aqui o áudio, porque tá baixinho, aí eu acabei não te ouvindo direito. Essa questão que você falou, né? Que vai morrer uma terça parte da população. Na 6ª. Eu me referi, eu acho que vai ser um sistema político, né? Que vai se levantar no mundo, né? Para dominar, assim, em geral. Provavelmente sim, mas como eu disse, não somente um sistema político, certo? Ideologias satânicas, essas ideologias que a gente já vê, ideologia de gênero, todas essas coisas vai levar a igreja a sofrer uma grande perseguição. Então, assim, a gente vai ver o levantamento de gangues, de quadrilhas. Esse morticínio não vai ser somente por meio de guerras, mas um grande agente disso vai ser, com certeza, o sistema político, sem sombra de dúvida. Tá bom, obrigada, Rafa. Bom domingo para vocês. Tá bom. Falta 1 minuto. Mais alguma dúvida? Amanda? Não? Tainá, que sempre pergunta? Também não? Nada a declarar.
Nada a declarar. Lembrando que, meninas, amanhã nós temos um encontro, hein? Amanhã tem um encontro das perseguidas, como é? Seguidoras! Seguidoras! Sei lá. Que horror! Isso aí, gente. Então, gente, mais uma vez vou dizer, nesse último minuto aqui que a gente tem, que estamos aqui, tá? Vamos permanecer em oração. Vamos orar pela nossa nação, tá certo? Como eu disse, tá desligando. Se não for, vamos guardar, tá? Vamos orar pela nossa nação, independente de questões políticas, não vamos se apegar a isso, tá? Não vamos se apegar à questão agora ideológica, esquerda, direita, nada. Ore pela sua nação, tá certo? Ore pelos seus governantes e ore na frente, tá? Dessa batalha. Todo dia, todo serviço eu estou viajando, passando por 5, 6 cidades e estou propenso a pegar a doença também. Então, orem por todos aqueles que estão à frente. Tá certo? Tá bom? Mais alguma coisa? Não, estamos acabando, estamos encerrando. Muito obrigado pela atenção de